aqui no piso 14, dando uma olhada aqui. Nós ainda estamos no 10, fazendo encanamento. Mas hoje nós subimos aqui um pouco ali onde não tem ninguém ainda. Aqui tá tudo cru ainda, tá sem rebocar. Para mim falar um pouco não comentei num vídeo para trás que eu ia falar sobre o meu primeiro barco, nosso primeiro barco de pesca que nós tivemos, cujo apelido era Gelanic. Na realidade foi um barco que eu fabriquei com lata de geladeira, duas geladeiras e meia para fabricar o bicho velho. Alturinha considerável aqui. Olha só. A altura, sair dessa beirada aqui. Então, como nós estávamos falando, esse primeiro barco, a primeira fabricação dele foi feito meio quadrado, em duas partes, cabia uma dentro da outra, e aí chegava no rio, parafusava ele, emendava ele um no outro com 9 parafusos com polca. Por que foi feito assim? Porque não tinha caretinha, tinha um engate no meu carro. Naquela vez nós tínhamos um Classic 2002, se eu não me engano, e aí botava um dentro do outro e fiz uma armação, tipo uma tesoura. Para quem sabe na construção sabe que é uma tesoura, é uma armação de ferro assim, e apoiava ele no engate, e daí mais dois apoios ali perto dos paralamas, por baixo dos dois pneus traseiros do Classic, e aí carregava ele por rio assim, ele ficava abaixo da sinaleira, abaixo da placa, para não prejudicar, porque ia para a BR. Mas daí, o caso dele ter esse nome, esse apelido, é porque primeiro o teste ele naufragou. Como ele era quadrado, estreito, aí nós sentava no fundo, eu e meu filho, só que cansou, né, de ficar sentado no fundo com as pernas retas, sem poder dobrar o joelho. Aí botei uma tábua em cima dele e ele começou de balançar e afundou. Mas nós não abandonamos ele, não. Ainda bem que ele afundou onde o rio estava mais cheio, e era onde estava represado para dentro de um córrego. E esse córrego ele não estava muito fundo, né? Só que molhou o celular, acho que estragou no celular. Aí depois, quando a gente conseguiu, comprei um eixo de Del Rey, ferro velho, fabriquei uma caretinha. Primeiro fez a armação dela tudo de madeira, sem ser o eixo, a mola. Aí levava esse barco para o rio, né? Daí quando modificado já. Aí foi soldado lá na emenda onde era parafusado e foi modificado ele, deixado ele meio arredondado já por baixo, alargado. Aí como ele ficou baixa a borda, foi aumentado a borda dele, foi emendando ele. Aí depois fiz ele na frente, que nem um barco mesmo, como tá esse formato, que eu vou mostrar depois umas fotos aí, que eu tenho muito pouca foto, vou ver se eu consigo recuperar algum vídeo dele. E aí modifiquei ele, mandei soldar aí com solda oxigênio, e aí então ele deu uma boa melhorada, daí ficou daquele jeito. E aí nós ia pescar com um amigo nosso que ensinou nós a pescar, depois que nós paremos de pescar no barranco, né? Aí nós subia remando ele da ponte do Carolina, que hoje já tem uma ponte nova, até lá em cima, onde ia pela subestação. Acho que a polícia militar tinha ali, ficavam ali nesse local, não sei se ainda é um poço muito fundo. Nós ia pescar ali, pegava muita curvina, e uma vez eu sei que nós descemos em 7 dentro dele.
e mais uns 30 quilos de peixe. Aquela vez pegava muito peixe, né? E aí, depois eu comprei um motorzinho. Descobri que meu sobrinho lá em Santa Catarina tinha um motorzinho com arabeta para trás, né? E aí, comprei esse motorzinho dele, não lembro mais qual é o valor. Era um motor Steel, carcaça de motobomba, tipo a 08, só que era carcaça de motobomba com a rabeta para trás, uma rabeta feita na mão, e a hélice também era feito na mão. Funcionava, tocava até mais ou menos. Aí depois eu consegui, em uma fazenda aí que eu construí, ali tinha um arabeta da Bristol, a arabeta original dessas, adaptava a motosserra em cima. Aí esse fazendeiro aí, conversei com ele, ele me deu essa arabeta. E aí adaptei esse motorzinho em cima ali, foi o que nós usamos por muitos anos, até na foto que eu tenho ali aparece esse motorzinho da Steel. E esse motor aí incomodava muito. Esse motor aí tem a vez que só não jogava ele no rio porque não podia poluir, né, as águas do rio, do Telespire, mas nós andava até bem. Motorzinho 08, que ele tinha, o giro dele é bastante, né, que é giro de motosserra, né. Aí, depois aí conseguimos comprar esse barco de alumínio que nós temos hoje, um barco de 5 metros da Disnáutica, fabricado acho que em Várzea Grande, Cuiabá, em Mato Grosso. E aí conseguimos comprar por causa de um dinheiro do INSS que estava para trás, que minha esposa conseguiu, pegou esse dinheiro que estava atrasado. Aí ela sempre quis comprar um barco, eu ia fabricar um outro barco com alumínio mesmo, com chapa, alguma coisa. E aí nós compramos essa caretinha e o barco por R$ 3.000. Na realidade foi dado porque só o preço do barco era até mais, né? Mas um senhor que estava vendendo, ele queria se desfazer porque não usava, inclusive estava no sol lá, os pneus já não prestavam mais, inclusive ele deu outro jogo de roda, 3 rodas, aro 14, com pneu e tudo, que está rodando até hoje. E aí, uns tempos nós tocamos com esse motorzinho da Steel, o barco de 5 metros. Usamos ele bastante. Não andava muito, mas ia até bem. Aí depois nós compramos daí no Mercado Livre, eu comprei o motor da Pantaneiro, que temos até hoje ele, de 6.5 HP. É pouco, é lento, mas a gente não anda muito, nós não rodamos muito no rio acima, rio abaixo. E aí fiz algumas modificações na questão do acelerador dele, porque ele gira 360 graus, ele gira em volta, então ele não tem um ré, mas aí se quiser andar de ré, você coloca ele. Aí o que esse motor nunca deu problema. A única coisa que eu troquei foi o cabo, isso no cabo de arranque dele, da partida manual. Eu coloquei, a mola quebrou umas vezes, aí dobrei ela de novo e daí tá até hoje, tá aguentando bem. Um motorzinho que é até econômico, né? 4 tempos, já motor, óleo no cárter, né? E aí, até hoje esse motor, mas essa história do tal de Gelanic foi impressionante. Eu lembrei agora que uma vez nós fomos pescar em Telespire, dá 40 km, eu acho, no
Um pesqueiro, uma fazenda em Emanuele. E aí não tinha descedor. No meio do mato nós empurrava ele barranco abaixo, no meio do mato, e depois nós arrastava ele com a caminhonete, com a corda, arrastava para fora. Era um sofrimento danado, mas pegava muito peixe naquela época. Naquela época na fazenda Emanuele, uma vez nós enchemos um tambor. Enchemos não, mas estava pela metade mais ou menos aquele tambor de 60 litros. E aí nós ia lá com outro amigo nosso. Depois não tivemos mais acesso porque mudou os proprietários, chefe daquela fazenda lá. E aí então nós paramos de ter acesso a essa fazenda. São as histórias, né? História de pescador. E essa carreta que eu falei que nós fabricamos, depois mais pra frente a gente fez ela, a armação dela ó, de ferro. De madeira não aguentava, né? Quebrava muito. E aí tá até hoje lá em casa essa carreta. E até vender ela, mas é difícil, mas tá lá. E assim é a história do pescador, né? Vamos ver se nós conseguimos algum vídeo. Era para ter vídeo, eu tava procurando, não achei vídeo desse motorzinho. Ah, e esse motor, o barco não sei o que virou. Mas o motor, esses tempos atrás, eu encontrei um colega de trabalho na área da construção civil, lá nós falando de pescaria e tal, ele falou, eu tenho um motorzinho assim, assim, assado. Eu digo, mas como é que é esse motor? E tal. Eu perguntei para ele, tu comprou de quem? Comprei de um cara assim de tal bairro. Eu digo, rapaz, esse motor acho que era o meu. E era mesmo. Aí fomos averiguar, ele mostrou a foto do motor. E aí, que nem eu tava falando, que ele incomodava muito, às vezes ele não queria ligar, não funcionava de jeito nenhum. Mas o dia que eu fui vender ele funcionou na hora de entregar. Ainda bem, né? Aí esse rapaz disse que eu falei, mas tu fez, reformou, fez alguma... diz ele, que mandou fazer o motorzinho dele, trocou as peças e tal, e ficou bom. E provavelmente, se brincar, ele tá rodando hoje ainda. Mas é isso aí, gurizada. Essa aí é a história do nosso Gelanic. E vendemos ele na época por R$300. Aí no fim eu queria botar no lixão. A minha esposa falou, não, vamos vender. Digo, mas como? Vender o quê? Vender como? Aí apareceu um camarada lá, ofereceu, combinamos R$300, aí quando eu veio buscar disse que só tinha 250. Eu ia me dar outro dia os 50, falei, não, vamos fazer o seguinte, já pega, já vou levar para você. Já levei o barco lá no bairro dele lá e deixa esse por 250 mesmo. Aí ficou por 250. Sim, o motor que nós compramos, que nós temos agora, o Pantaneiro, nós pagamos aquela vez 1.750, se não me engano, direto da fábrica de Blumenau, né? E motorzinho muito bom. Tem pouca rotação, né? Ele só tem 3.600 giros, se eu não me engano. Não é que nem os motores de polpa, que geralmente tem entre 5 e 6 mil giros por minuto, né? Mas é isso aí, galera. Vamos se inscrever no canal, dar aquela força, chamar os amigos para se inscrever, dar aquele joinha, acionar o sininho para receber as notificações, comentar, que é muito importante para
Se no futuro tudo correr bem, vamos colocando um vídeo dia sim, dia não. Não é fácil, porque tem que correr atrás. Por isso, dia a dia, né? E aí, vamos dar essa força para nós. E vamos fazer um vídeo, uma hora dessa, explicando o porquê dia a dia mestre Alceu, né? Da onde surgiu essa ideia de mestre, porque mestre é uma palavra bem forte, né? Beleza pura, aquele abraço.